Muito bem, que maravilha! Vamos já começar aqui a nossa live desta semana, trazendo aí dicas para os nossos queridos irmãos. Chegando já aí o irmão Felipe, bem-vindo, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Vamos hoje trazer aqui mais algumas dicas sobre a interpretação bíblica. E você que já entrou aí, manda um aviãozinho aí para aquele amado irmão, amada irmã, que pode também se interessar por esse assunto. A paz do Senhor, irmão Vinícius, a paz do Senhor, Aleph, irmão Marcelo, irmã Andresa, a paz do Senhor, Andrei. Maravilha, diversos irmãos e irmãs chegando aqui, sejam muito bem-vindos. E que Deus abençoe a cada um dos queridos irmãos. Hoje vamos continuar falando sobre interpretação bíblica, né, que é o foco da nossa live. Olha aí, saudades também, irmão Vinícius, Deus abençoe. O foco aqui é falar de interpretação bíblica, né? Eu pretendo estender essa live, depois a gente vai mudar um pouquinho o foco de interpretação, falar também de construção de sermão, vamos falar de algumas questões aí de homilética, além de hermenêutica, né? Que estamos começando falando com isso, mas a ideia é sempre trazermos aqui, termos esse contato para conversar sobre assuntos que são muito importantes para aqueles que estudam a Bíblia, para aqueles que pregam. Então, sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor os abençoe. As lives ficam gravadas, então depois alguém pode assistir novamente, ou assistir quem não assistiu, e assim a gente vai deixando esse conteúdo também aí para abençoar a vida dos irmãos. Hoje, queridos, vamos continuar falando sobre interpretação bíblica e falar sobre a necessidade de nós verificarmos o contexto, né? Um erro crasso na hora de interpretar é a inobservância do contexto da passagem. Alguém toma uma passagem e aí usa num sentido que não tem naquele contexto, e por isso faz uma interpretação equivocada. Vamos lembrar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, mas ela foi construída em blocos de texto que tem uma intenção, que tem um sentido. Portanto, nós não podemos tirar versículos isoladamente para fazer uso deles, né? Aliás, é importante lembrar que a Bíblia não foi escrita já com a divisão de capítulos e versículos. Quem assistiu o filme O Livro de Eli, e aí ele começa a ditar a Bíblia versículo por versículo, aí é outra história, né? Quando o Senhor foi revelando e os escritores foram escrevendo, eles escreveram em blocos de texto. Então, Gênesis não tem os versículos, os capítulos. Essas divisões elas foram feitas na Idade Média. Então, é algo muito posterior. E aí, então, quando vamos fazer a interpretação de um texto, é necessário que a gente considere o contexto inteiro, todo o bloco, aquele capítulo e até mais do que o capítulo, porque vamos lembrar que o capítulo também é uma divisão feita posteriormente, e por isso a gente precisa ir além do capítulo. Aliás, algumas vezes a divisão de capítulos não ficou muito boa. Nós temos alguns momentos, né? Por exemplo, João capítulo 7, o capítulo 8 e o verso 1, 7 diz, foram todos para casa, e o 8 diz, e Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ora, o verso 2 é que começa uma nova história, e não o 8:1. O versículo 1 do capítulo 8 de João deveria pertencer ao capítulo 7. E o capítulo 8 deveria começar do verso 2 em diante. Isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque o número de capítulos e versículos não foi inspirado por Deus no mesmo sentido que foi o texto.
É lógico que Deus tocou no coração de alguém, abençoou que alguém tivesse a determinação para fazer essa tarefa, que nos ajuda tanto hoje, mas originalmente não havia isso. Então é preciso olhar o texto completo em seu contexto e buscar entender de quem o autor está falando, para quem ele está falando, qual o propósito desse texto, para que a gente não cometa o erro de ignorar o contexto. E também nós precisamos entender, queridos, qualquer livro de interpretação bíblica que você pegar, ele vai mostrar que há regras diferentes de interpretação de acordo com o tipo de literatura, com o gênero do texto. Você não interpreta poesia da mesma maneira que você interpreta os profetas, os evangelhos ou o livro do Apocalipse. Tem regras para cada um tipo de literatura que você vai trabalhar. E aí, então, é preciso observar tudo isso, esse contexto literário e o contexto em que o assunto vai sendo desenvolvido naquele livro. Hoje vamos observar aqui alguns versículos que muita gente tira do contexto, né? Pinça, ou como diz um amigo meu, pega com uma pinça, balança assim para não vir nenhum outro versículo pregado, e aí quer aplicar esse versículo, interpretá-lo aplicando a qualquer outra situação da vida. Isso é muito perigoso. Muito bem-vindos todos os que estão chegando aí na live. Pastor Eberton Fontes, um abraço. Henrique, Samuel, Andréia, sejam todos bem-vindos, que Deus os abençoe. Hoje falando aqui mais uma vez sobre a interpretação bíblica e a necessidade de considerar o texto em seu contexto, tá? Vamos dar uma olhadinha num texto aqui famoso, né? Jó, capítulo 41, o verso 22, muitas vezes citado por alguém e citado sem se observar da melhor maneira a questão do texto em seu contexto. Jó 41, o verso 22, né? Que diz assim na Revista e Corrigida de Almeida. Eu vou abrir aqui no site da SBB, biblia.sbb.org.br, você tem a condição de fazer o comparativo de algumas versões, tá? E eu gosto de utilizar porque já fica fácil de observar em versões diferentes como está o texto, e isso ajuda na hora da gente comparar, né? Então, Jó 41, o verso 22, a Revista e Corrigida de Almeida, diz assim: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. E aí, a gente, para entender um texto, tem que considerar o gênero, o tipo. Aqui é um texto poético. A poesia é costume dela se valer de exageros, de metáforas, de figuras de linguagem que vão ajudar aí a expressar esse conteúdo de uma forma poética, né? E isso é preciso ser levado em conta quando você vai interpretar o texto. É um texto poético, estamos falando aqui do livro de Jó. Depois, é muito importante nós fazermos o comparativo de versões, porque versões diferentes são baseadas em grupos de manuscritos diferentes. A Revista Corrigida não é baseada no mesmo grupo da Revista Atualizada ou da Nova Almeida Atualizada. Então, às vezes, tem algumas diferenças nessa tradução. E é ótimo que a gente tenha várias versões para a gente poder comparar isso corretamente, tá? Então, no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Já na Nova Versão Internacional, eu tenho aqui a NVI, que vai dizer o seguinte: tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. Opa, peraí, cadê a tristeza que saltou de prazer e tal? Então nós temos aqui uma interpretação diferente, né?
Na Nova Almeida atualizada, diz: no seu pescoço reside a força, diante dele salta o desespero. Então, a explicação que nós encontramos é que a Revista Corrigida, ela usa uma linguagem mais poética, né? E que parece que ele está olhando para alguém que estava numa cabana e de repente entrou um animal grande. Aqui ele está falando de um animal que às vezes é chamado de um crocodilo, né? Mas o Leviatã parece ser um animal maior do que o crocodilo. No entanto, vamos pensar aqui que seja mesmo o crocodilo de que Deus esteja falando aqui no capítulo 41. Ainda entrou um crocodilo na choupana que alguém estava ali, e parece que ele estava triste, acabrunhado, assim. Quando viu o crocodilo, saiu correndo. Quem olha de longe parece que ele teve uma notícia grande, ou foi apenas um registro que ficou diferente. Mas o fato é que quando nós tomamos todas as versões, nós podemos ter uma ideia mais completa do quadro. Alguém salta em desespero, ou alguém talvez de longe achou que ele saltou de alegria, mas o fato é que ao o animal entrar na presença da pessoa, ele saiu correndo, ele entrou em estado de alerta, provocado aqui por alegria ou por desespero, como seja, mas ele sai correndo dali. Mas a grande questão que eu quero olhar para o contexto, para interpretar o texto, não é só essa dificuldade em saber qual foi o sentimento que motivou o sujeito a sair correndo. É que o texto diz: diante dele a tristeza salta de prazer, ou diante dele salta o desespero, ou diante dele o terror vai adiante. Mas a questão muito importante a considerar na hora de tratar esse texto é quem é ele aqui, quem é o sujeito de quem o texto está falando, né? Por quê? Porque muitas vezes alguém cita o texto dizendo assim: na presença de Deus, até a tristeza salta de prazer. E aí veja que ele ignorou completamente o contexto em que nós temos o texto de Jó 41 e 22. Não está falando sobre a presença de Deus, está falando sobre a presença de um animal, seja um crocodilo, seja o Leviatã, um animal mitológico, mas o fato é que a presença desse animal provocou esse sentimento que fez alguém se levantar e sair correndo, seja de prazer ou seja de desespero. Mas o ele aqui, o que provocou essa mudança, não é Deus. Então, quando você vê alguém citar o texto, ou quando você vê o hino falar que na presença dele até a tristeza salta de prazer, de desespero, do que seja, alguém está olhando o texto sem considerar o contexto onde ele está inserido, o que leva então a essa interpretação equivocada. Então, sempre que vamos interpretar um texto, é preciso olhar o contexto inteiro. De quem ele está falando? De que tema, de que motivo, de que pessoa o contexto está tratando? Porque é aí que está o sentido do texto. As aplicações podem ser dimensionadas para outras histórias, outros momentos, como aplicações, mas o sentido do texto está no contexto em que ele está inserido. Então, portanto, quando olho Jó 41 e 22, não é na presença de Deus que a tristeza salta de prazer, ou que o que estava triste salta por causa de uma mudança, ou que o que entra em desespero salta. Enfim, qualquer que seja o sentimento que levou alguém a saltar, não é na presença de Deus, porque não é disso de que ele está falando. Então é muito importante considerar aí o contexto, tá? Um outro texto interessante aqui, que a gente muitas vezes vê alguém citar sem olhar realmente
o contexto é do Salmo 105, um texto aqui mais na frente um pouquinho, né? Salmo 105, quando eu olho para o verso 15, é um dos salmos que os israelitas cantavam quando se dirigiam para a sua adoração. O Salmo 105, no verso 15, ele vai dizer assim: não toquem nos meus ungidos, estou lendo na Nova Almeida, na nova NVI, Nova Versão Internacional. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Né? E nós temos o texto, então, dessa forma. Deixa eu ver aqui, Nova Almeida, atualizada. Deixa eu só colocar Salmo 105, verso 15. Eu estou olhando aqui no site da SBB, já fazendo um comparativo entre algumas versões. 105, verso 15. Nova Almeida atualizada diz: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Então, o sentido basicamente é o mesmo nas versões todas, mas a questão é que muitas vezes alguém pega esse texto e usa para dizer assim: não fale mal do pastor, não se levante contra o dirigente da congregação, porque o texto diz: não toque nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. A questão é que, lógico, que a Bíblia diz que nós devemos ter em honra aqueles que trabalham, que devemos ter respeito àqueles que estão na liderança. Quando você lê Hebreus capítulo 13, tem lá diversas recomendações dos crentes em relação aos líderes, pastores e tudo mais. Porém, quando nós olhamos para o Salmo 105, a gente precisa olhar o contexto de quem o salmista está falando. E aí nós vamos ver que ele está falando sobre a história de Israel. Ele está narrando os feitos de Deus. E ele vai dizer, desde o verso 8, que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus confirmou essa aliança com Jacó. E o verso 12 diz: quando ainda eram poucos, eles andavam de nação em nação, de um reino para outro, e ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles, estou lendo na NVI, repreendeu reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. Quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu com Abraão, quando ele estava lá e mentiu, dizendo, ou falou uma meia-verdade de que Sara era sua irmã. Isso aconteceu com Isaac, quando ele fez a mesma tolice, quando estava também na presença do rei. Nós podemos pensar que Jacó também teve uma advertência da parte de Deus para Labão, que não era propriamente o rei, mas era um líder tribal, e que disse: não toque nele. O fato é que Salmo 105, verso 15, irmã Eliane, o fato é que o texto está falando de Israel quando estava ainda peregrinando. E ele vai falar da época ainda dos patriarcas, porque veja que no verso 16 ele disse: ele mandou vir fome sobre a terra. No verso 17, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Então veja que o Salmo 105 ele está falando do povo de Israel, dos judeus, quando ainda não tinham ido para o Egito. E é sobre esse povo, e aí a gente só pode pensar aqui quem? Abraão, Isaac, Jacó, né? Esse povo é que Deus disse que repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Isaac, de uma maneira um pouco diferente com Jacó. Então é nesse sentido, ou seja, o ungido aqui, ou o profeta aqui, é Abraão, é Isaac, é Jacó. O texto em si nada diz sobre não fale mal do pastor, não se levante contra o dirigente da congregação, como às vezes alguém quer citar, né? Não toque nos meus ungidos,
sem considerar o contexto em que está inserido esse texto, e veja como isso traz uma interpretação equivocada, né? Então aí, queridos, veja só, a Bíblia não autoriza ninguém a se levantar contra o pastor, e nós já vimos aí, né, há textos como de Hebreus 13, Romanos capítulo 13 também, que falam bastante sobre estar submisso à autoridade, inclusive a autoridade eclesiástica. Mas o texto de Salmo 105, verso 15, não está falando sobre isso. Está falando sobre um outro assunto. Como Deus cuidou do seu povo, impedindo que até mesmo reis os maltratassem. Eu posso fazer aplicações a partir daí e falar sobre o cuidado de Deus comigo, com você, com o seu povo. Assim como ele cuidou e protegeu Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu não posso usar esse texto para falar sobre a questão de não se levantar contra pastores, por exemplo, né? Porque, inclusive, ele não está falando de um crente que se levanta contra o outro. Deus repreendeu reis, Deus repreendeu pessoas que tinham poder e que eram de fora daquele grupo, né? E aí o Helenilton Costa fala, isso não se estenderia até os dias atuais? Sim, se estende nesse sentido, tá? Que assim como Deus protegeu o seu povo, que era pequeno, mas os protegeu de pessoas poderosas, nós cremos que Deus ainda hoje é o mesmo. Ele tem poder para proteger o seu povo e dar ordem que alguém não machuque um crente por estar debaixo, então, da proteção de Deus. Isso não quer dizer que seja uma promessa que nunca nenhum líder, nenhuma pessoa de alto escalão ou de uma autoridade grande vai se levantar contra qualquer crente, porque isso aqui não é uma promessa. Veja que ele está narrando uma história. Mas nas histórias nós conhecemos sobre Deus, sobre o caráter de Deus, e aqui nós vemos que Deus é aquele que protege o seu povo. Mas cuidado, quando você for interpretar o Salmo 105, não pode olhar e colocar um sentido completamente diferente daquilo que é o contexto que ele está falando, tá? Um grande abraço aos irmãos e irmãs que estão chegando aí na live. Hoje continuamos aqui a nossa série de lives falando sobre interpretação bíblica, né? Samuel diz, hoje não é só pastores, mas a noiva. Sim, o texto não está se referindo a líderes, está se referindo ao povo de Deus, na realidade. Não é dizendo que os crentes não se levantem contra o líder, é dizendo que autoridades foram repreendidas para não se levantar contra o crente, ou seja, contra o povo de Deus. Nesse caso aqui, os patriarcas, mas o princípio é que Deus guarda os crentes, o seu povo, aqueles que têm uma aliança com ele, que é exatamente o contexto de que o texto está falando aqui, né? Então é muito importante, queridos, olhar o contexto para interpretar o texto, para não dar um sentido diferente, não olhar para uma personagem diferente, porque aqui nós temos um sentido que o contexto dá ao texto que deve ser preservado. E as aplicações são feitas a partir desse entendimento do texto em seu contexto, né? A irmã Márcia pergunta, havia um propósito, porque vários servos do Senhor foi tocado, faz parte ser tocado para o poder de Deus ser manifesto. O sentido aqui é o seguinte, é um salmo onde Israel lembra que mesmo quando eles eram pequenos, poucos, né, Abraão e a sua família, mas eles já tinham a proteção de Deus, Deus já estava cuidando deles, então é um momento de louvar a Deus, porque Ele cuidou, Ele abençoou, Ele os protegeu. E depois, na continuação da história, diz que Deus os levou para o Egito, os fez prosperar, depois tirou do Egito com mão poderosa e tudo mais. E aí vai dizer, por fim, que lhes deu as terras das nações e eles deveriam guardar os mandamentos do Senhor. Então, é um salmo de louvor a Deus por tudo que ele fez na história pelo povo de Israel. As aplicações a partir daí devem ser
de mostrar que Deus é aquele que guarda, que protege o seu povo, tá? Vamos olhar um outro texto que, vez por outra, alguém esquece o contexto e traz um sentido completamente diferente. Já que estamos no Salmo, vamos aqui, Salmo 81. E eu quero olhar o verso 10. Salmo 81. Deixa eu abrir novamente aqui no site da SBB, Salmo 81, fazer o comparativo de algumas versões. NVI diz assim, Salmo 81 e o verso 10. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Olha só como já o texto tem um sentido aqui, né? A Revista e Corrigida diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e encherei. Está falando de encher a boca. A Nova Almeida atualizada diz: sou o Senhor, tá aqui o verso 10. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Então, o sentido do texto vai caminhando por aí, né? A NTLH, deixa eu ver, o verso 10 diz: abram a boca e eu os alimentarei. Igual aqui a NVI. Então, a questão aqui é que muitas vezes alguém cita esse verso 10 do Salmo 81, dizendo assim: na hora de pregar, você não precisa se preocupar de estudar, de preparar um sermão, de nada disso, porque a palavra de Deus diz: abra a tua boca que eu encherei. Mas será que o texto está falando de Deus encher a boca de palavras? Deus está dizendo que você vai abrir a boca e ele vai falar na sua boca? Ora, é lógico que nós temos textos em que o Senhor Jesus disse: quando vocês estiverem diante de reis, quando vos levarem à presença de magistrados, não se preocupem com o que vão falar, porque o Espírito de meu Pai lhes dará sabedoria naquela hora. Mas vezes que Jesus estava falando quando os discípulos estivessem em um tribunal ou na presença de um rei, ou seja, um lugar onde havia um protocolo e onde havia uma sabedoria muito grande que os discípulos talvez não soubessem nem como falar ali. E ele diz: não se preocupem, porque o meu Pai lhes dará esse entendimento. Mas quanto a pregar o evangelho, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo, por exemplo, nas epístolas pastorais e dizendo a Timóteo: esforça-te em ler, em meditar, para que todos vejam o teu desenvolvimento, prega a palavra. Então, é uma questão que é preciso entender bem isso. Agora, no Salmo 81, especificamente, de que é que Deus está falando? Nós precisamos ter o cuidado. De novo, é um salmo, é um louvor a Deus. Deus está falando para Israel. Deus está dizendo como Deus os guardou. De novo, ele está falando aqui, no verso 4 de Jacó, de José no Egito. Ele está falando sobre o tempo que eles tiveram lá na aflição do Egito. Então o verso 10 diz que Deus os tirou do Egito e disse a eles: abra sua boca e eu os alimentarei. E aí o texto vai dizer em seguida que Deus vai trazer, o verso 16 Deus diz: eu os sustentaria com o melhor trigo e com o mel da rocha, eu os satisfaria. Deus está falando aqui: abra tua boca e eu encherei, no sentido de trazer alimento, comida. E Deus fez isso. Deus trouxe o maná e eles foram alimentados durante 40 anos. Aí o texto fala de encher a boca, tá? Fala sim, mas de quê? De palavras? Ele está dizendo: você não se preocupe com o que vai falar, que Deus vai encher a sua boca de palavras? Abra a tua boca que eu encherei. Não, não é sobre isso que o Salmo está falando. Primeiro, não é uma promessa para todo mundo. É uma fala de Deus para o povo de Israel quando os tirou do Egito. Essa é uma questão importante. Isso não serve para mim, pastor. Não, serve.
nós vemos aqui um princípio importante. Deus é aquele que tem poder para cuidar dos seus. Deus alimenta os seus. E nós vamos ver isso em muitos momentos na história. Deus é poderoso e é provedor suficiente para cuidar dos seus. O Salmo nos mostra isso claramente quando ele fez isso com o povo de Israel no deserto, depois que os tirou do Egito. Agora, o texto está falando de Deus alimentar os judeus no deserto, e abrir a boca e ela ser cheia é de comida, não tem nada a ver com palavras, com falar. Então veja como muitas vezes alguém cita o texto fora do seu contexto e aí perturba totalmente o que está sendo dito, porque não observa o contexto. A inobservância do contexto é um dos maiores problemas da interpretação bíblica e é preciso ter muito cuidado. Então você precisa olhar que tipo de texto é este, porque se é um texto poético, ele tende a usar mais figuras de linguagem, usar exageros, hipérboles, usar coisas às vezes desmedidas, não é? Nós vamos ver claramente nos textos poéticos esse tipo de exagero. Já quando a gente olha uma narrativa, é algo que aconteceu, é história, não é promessa para todo mundo que vai acontecer igual. Então nós temos que levar em conta o gênero do texto na hora de interpretar. Mas temos que também observar nitidamente o contexto. Pergunte ao texto sobre o que ele está falando, sobre quem ele está falando, para quem ele está falando, de que situação ele está falando, porque é aí que nós vamos... Opa, caiu meu celular. Ajeitar. É aí que nós vamos descobrir o sentido do texto, né? O texto não fala qualquer coisa para qualquer pessoa. Ele fala num contexto que precisa ser entendido. Daí as aplicações podem ser tiradas, né? Então é preciso ter ideia, essa convicção do que o texto está falando. Filipe fala aí de Paulo falando aos Efésios, capítulo 6 e o verso 19. Nós temos diversos textos que falam realmente do Espírito Santo capacitando, falando aos crentes, né? Efésios 6 e o verso 19, para que me seja me dada ao falar a mensagem. Paulo aí está orando nesse sentido, mas nós vamos encontrar Jesus fazendo esse tipo de promessa aos discípulos, que ele lhes daria sabedoria para falar, mas não é no Salmo 81, com certeza que ele está tratando disso. Deixa eu olhar um outro texto aqui, que é preciso olhar o contexto, muitas vezes se cita fora do contexto. Isaías, capítulo 41 e o verso 6, esse também é um texto bastante famoso, muito citado, mas infelizmente citado muitas vezes fora do contexto. Isaías 41, deixa eu abrir outra vez aqui no site da SBB, Isaías 41, isso. E aí o verso 16 vai dizer, verso 16, Isaías 40, não, verso 6, que diz assim, vou ler logo aqui na versão mais conhecida, a Almeida Revista e Corrigida, né? Diz assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Olha só, então muitas vezes isso é citado para estimular os crentes a fazer a obra de Deus. Olha, um ajudou o seu companheiro e disse, esforça-te, vai e tal. Aqui na NVI diz assim, cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. Então é um texto também aqui onde há um estímulo, né, para se perseverar. A NAA diz, um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte. Então são textos que falam dessa maneira, o que fazem, ajudam um ao outro e animam o seu companheiro.
Mas veja, a NTLH, ela já traz aqui o contexto inserido no texto, porque ele diz assim: os que fazem imagens se ajudam uns aos outros. Os que fazem imagens se ajudam uns aos outros. Porque é exatamente esse o contexto de Isaías 41. E aí veja como precisamos olhar o contexto do texto. O texto vai nos dizer que o artesão encoraja o ourives, o que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Então veja que Deus está falando por meio do profeta Isaías contra a idolatria, né? Aqui no capítulo 41, Deus começa a falar sobre isso e ele continua, 42, 43, 44, Deus fala muito contra a idolatria, e então é preciso considerar o contexto para entender sobre o que o profeta está falando. Deus está dizendo que as pessoas se animam, um ajuda o outro para fazer um ídolo e depois colocam a sua confiança nesses ídolos. Mas Deus é muito superior aos ídolos. Lá no verso 22 ele vai dizer: traga seus ídolos, veja se eles conseguem prever o futuro. E eles não conseguem, obviamente. E aí Deus vai falar então sobre o quanto ele é muito superior a todos os ídolos. E aí, então, veja, queridos, como nós temos a necessidade preemente, a necessidade essencial, realmente, para ser bem redundante, de olhar o contexto em que o texto está inserido para daí extrairmos o significado do texto. Então, Isaías 41 é um texto em que alguém está animando o outro, sim, porém, para uma situação negativa, para uma ação completamente negativa. Alguém está animando o outro para construir um ídolo. Eu posso usar esse versículo para dar para o irmão: olha, irmão, fortaleça-se, anime-se, faça a obra do Senhor. Ora, seria muito estranho isso, queridos, porque eu estou tomando um conselho dado para uma coisa ruim e quero usar isso para uma coisa boa. E não é necessário. E tem muitos outros versículos que vão nos ajudar a estimular os irmãos a não desanimar, a seguir em frente, a fazer a obra de Deus. 1 Coríntios 15, 58, né? Um texto aí que podemos usar muito bem para sermos firmes, constantes, inabaláveis, fazendo a obra do Senhor. Então, isso é muito interessante, a gente observar o texto em seu contexto. Tem congregação que usa o versículo para campanha. Aí, veja, a questão da campanha de oração, você normalmente vai estabelecer um tema para se orar naquele propósito. Você pode usar um texto bíblico que levante aquele tema? Pode. Agora, o grande problema é que, às vezes, alguém pega o texto por causa de uma palavra que está aí. Vamos orar para Jesus despertar os crentes, animar os crentes para fazer a obra de Deus. Tema da campanha, Isaías 41:6. Um ajudou o seu companheiro e disse: esforça-te. Ora, está errado. Aí está errado por quê? Porque o texto, em seu contexto, não está falando sobre uma situação positiva, está falando, pelo contrário, de gente que ajuda o outro a fazer o errado, de gente que anima o outro a fazer o que não é certo. O que a gente pode olhar aqui na realidade, um exemplo negativo. Não ajude seu companheiro a pecar, não ajude seu companheiro a fazer errado. Também não se junte nem apoie gente que já está fazendo uma coisa errada. Deus não está registrando isso aqui como uma fala positiva. A gente, quando olha o texto e o contexto, a gente precisa buscar entender qual é o propósito do texto. O que Deus está falando nesse texto. Se você estudar um pouquinho sobre os atos da fala, né? Tem uma teoria dos atos da fala, é muito estudada, é muito interessante. Ele diz o seguinte: quando alguém fala, nós temos 3 atos da fala, né? O ato locutório, ou seja, o que alguém está falando, o que ele quer dizer com isso, que é chamado de ato ilocutório,
E tem o ato perlocutório, que é o que ele pretende que haja de reação, o que ele pretende que haja de desdobramento a partir da sua fala. Então, quando você lê, quando você chega, por exemplo, você está com umas visitas em casa e a sua mãe está preparando o almoço. Aí ela vai chegar e vai dizer assim, tá pronto, pessoal? Ou aquele desenho animado que o chefe dizia, tá na mesa, pessoal. Quando ele diz assim, tá pronto, pessoal, na realidade, o que é que a mãe está dizendo? Ela está dizendo, tá na hora de sair de onde vocês estão e vir e sentar à mesa, porque o almoço já está pronto. Está na hora da gente tomar a refeição. Ela disse só isso, está pronto, mas o que ela quer dizer realmente é que está na hora de vir para a mesa para almoçar. E o que ela pretende com isso é que todo mundo se levante, pare o que está fazendo e venha almoçar naquele momento. Então, quando a gente olha para esses atos da fala, a gente precisa aplicar ao texto. O que Deus disse aqui, que alguém anima o seu companheiro e diz, seja forte, seja corajoso. Porém, no contexto de que Deus está falando de pessoas que se juntam para criar ídolos, para fazer algo que desagrada ao Senhor. Então, não é algo bom. Eu não posso agora tomar isso como se Deus quisesse que, a partir desse texto, as pessoas imitassem o que essas pessoas estão fazendo. É um erro. Então, é preciso entender qual o propósito do texto, tá? Filipe fala aí de Ezequiel 37, que Deus está falando de restauração nacional e espiritual. É verdade. Agora, é aí que nós precisamos pensar na aplicação do texto. Um texto como Ezequiel 37, Deus está falando do que ele iria fazer com a nação de Israel. Agora, desse texto, eu tiro um princípio de que Deus é poderoso para fazer algo que parece completamente impossível. Uma situação que era impossível para Israel, mas Deus disse que ia fazer, que era reviver aqueles ossos no sentido de levá-los de volta para a sua terra. Daí eu posso tirar um princípio de que Deus é poderoso para resolver situações impossíveis. Porém, é muito mais simples você pegar um texto onde isso é mais direto do que você pegar esse texto. E aí qual seria o erro? Nós já falamos sobre isso aqui. É a interpretação quando parte para a alegoria. Quando você parte para falar de forma alegórica. O osso é isso e o espírito é isso. Não, então aí nós precisamos interpretar o texto considerando o contexto que ele está inserido e sem alterar o seu sentido com outros recursos como a alegoria. Então aqui, olha, Salmo, já vimos alguns versículos, Isaías agora vimos, 41, verso 6. Deixa eu olhar um último texto aqui para a live de hoje, um texto que muitas vezes alguém tira do seu contexto e traz um sentido completamente diferente. Deixa eu ver aqui no livro de Provérbios, Provérbios 22 e o verso 28. Provérbios 22 e o verso 28 é outro texto muito usado, muito citado, mas que infelizmente, vez por outra, os abençoados dos crentes usam o texto fora do seu contexto, que traz um grave problema. Provérbios 22, estou abrindo aqui no site da SBB também para a gente comparar algumas versões. Verso 28. Então, a Revista Corrigida de Almeida diz assim: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. A NVI diz assim, verso 28, não mude de lugar os antigos marcos. Agora, olha só, a NVI já foi na chave do problema. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Veja que há um sentido naqueles limites ali. A Nova Almeida atualizada diz: não remova os marcos antigos que seus pais colocaram.
A NTLH diz: não mude de lugar os marcos de divisa de terra que os seus antepassados colocaram. Então veja que a NTLH está alinhada com a NVI, já dando a interpretação desse texto. O que o texto está falando? Não mude de lugar os marcos que limitavam as propriedades, que marcavam as divisas das terras. Então o que acontecia? Naquele tempo ninguém tinha condição de fazer uma cerca na propriedade inteira de uma ponta a outra. Então se colocava um limite estabelecido, às vezes por uma coluna que se erguia, tomava-se uma árvore, tomava-se um rio, tomava-se um conjunto de pedras como o limite daquela propriedade. E aí alguém fez uma coluna aqui marcando o limite daquela propriedade. Aí o que acontece? Alguém foi lá, sabidinho, de noite, pegou e tirou esse marco e colocou 1 metro para lá. Então, na realidade, o que ele fez? Ele roubou 1 metro de terra do seu vizinho. E o livro de Provérbios, então, ele está falando para não fazer isso. Ele começou no capítulo 22, verso 1, dizendo: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Então veja que ele já está falando que é melhor você ser alguém de caráter e de uma reputação do que ter riquezas. Não adianta roubar a terra do vizinho e você já ir fazendo algo completamente errado. E ele vai falando sobre essa questão de riqueza e de caráter, humildade e riqueza e tal. Ele vai falando sobre isso. No verso 28, ele diz então: não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades. Ok, isso não está difícil de entender. O livro está falando sobre não roubar a terra do vizinho, sobre não mudar os marcos que limitam as propriedades. Mas qual é o problema? O problema é que muitas vezes alguém pega o texto completamente fora do seu contexto e vai dizer assim: não mude as tradições, não mude as coisas como elas sempre foram. Não traga novidade para a igreja, não venha com invenções para o culto, porque o texto diz: não remova os marcos antigos. Isso aqui é um problema. Isso é um problema por quê? Porque eu estou dando a esses marcos um sentido que não está no texto original. O texto original está falando de um marco que marca propriedade, e não de um marco que estabelece costumes, maneira de agir. Não estou falando de doutrina, de tradição, ele está falando de terra. Então, nós temos textos que vão contra se alterar a doutrina. Sim, muitos textos no Novo Testamento, onde Paulo vai dizer que Timóteo deve preservar aquilo que ouviu dele, que recebeu dele. O livro de Judas, a epístola de Judas praticamente foi escrito para isso. Segunda de Pedro, você vai ter o capítulo 2 especialmente, mas a epístola inteira, segunda de Pedro, fala sobre isso, né? Não seguir os falsos ensinos que querem alterar a doutrina. Então, há muitos textos que são suficientes para se dizer: não mude a doutrina, não traga nenhuma heresia para a igreja e tudo mais. Agora, o texto de Provérbios aqui, primeiro, não é uma regra, uma lei. O provérbio é uma observação dos sábios. E isso não deve ser feito, lógico que não deve ser feito. Mas aqui em Provérbios não há o peso da lei. O peso da lei vai estar lá em Êxodo, em Deuteronômio, quando diz: não roubarás, não furtarás. Aí é o peso da lei. Porque mudar o marco que estabelece a divisa da terra é um roubo. É um roubo. E aí, portanto, isso não deve ser feito. Aqui nós temos que ter muito cuidado e olhar texto no seu contexto. Sobre o que ele está falando. Qual é o tema? Qual é a ideia original? E eu não posso alterar isso a meu bel prazer para trazer o que eu quiser, o que eu achar que é interessante. Não, a gente precisa ter muito cuidado. Aqui o texto está falando sobre
ser alguém honesto e não mudar as marcações das terras. De que maneira eu trago isso para o meu dia a dia? Isso não serve, então, para o meu dia a dia? Serve, lógico. Ele está dizendo o quê? Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa que não rouba nada de ninguém, seja uma pessoa que não deseja tirar o que é do outro, não invada os limites do outro, não se aproprie do que não é seu. Então, é um texto que está nos incentivando a respeitar a propriedade alheia, seja ela qual for, a propriedade, inclusive cultural, pode ser vista assim, mas não é um texto para falar sobre manter tradições, manter costumes, manter doutrinas. Não é um texto para falar sobre isso, porque ele não está se referindo a absolutamente nada disso. Então não há como aplicar dessa forma esse texto, porque o sentido é totalmente diferente. Então, perceba como é necessário a gente olhar o texto no contexto em que ele está escrito, para a gente não fazer uma interpretação equivocada. Nós vimos na live hoje aqui diversos textos famosos, né? Não maltrate os meus ungidos. Nós vimos textos aqui, diante dele a tristeza salta de prazer. Outro ajudou e disse, seu companheiro, esforça-te, abra a tua boca e eu a encherei. Quantos textos que são usados, porém, infelizmente, sem observar o contexto e, portanto, o sentido que o texto tem, e a gente não pode fazer isso, queridos. Há um problema que é comum, assim, nessa teologia que está um tanto desatualizada, que se chama de texto-prova, ou texto de prova. É que às vezes alguém cita um texto para provar um argumento, mas sem observar o contexto. E aí faz isso. Olha, nós devemos ajudar aos irmãos. Aí cita Isaías 41:6. Nós temos que ter o cuidado para não nos levantarmos contra os nossos líderes. Aí cita Salmo 105:15. E às vezes não vai olhar lá qual é o sentido realmente do texto, porque é a partir do sentido do texto que eu posso trazer a aplicação para os nossos dias. A aplicação, nos primeiros pontos, eu olho se há um mandamento a ser cumprido, se há um ideal, se há uma regra. Eu preciso olhar isso, né? Para quem faz a minha mentoria, nós temos para as aplicações uma ferramenta para as aplicações, que é uma planilha que já vai me dar exatamente essas coisas para eu olhar. Tem um mandamento, tem um ideal, tem uma doutrina, um exemplo de fé ou de incredulidade, o que revela sobre o que Deus está fazendo, como isso se revela no ministério de Cristo, e aí vai toda a orientação para as aplicações, porque isso é uma coisa que precisa ser feito com muito cuidado. Você não pode tomar o texto e aplicar diretamente só usando o sentido da palavra, porque é o contexto que dará o sentido da palavra, o sentido daquela expressão, daquela fala, e inclusive o propósito da fala, né? É o texto, o contexto que vai dar esse propósito da fala. E quanto mais próximo do propósito bíblico nós tivermos, melhor será, ou seja, não há como errar se a gente mantiver o mesmo propósito. Qual o propósito de Provérbios 22:28? Não remova os marcos antigos. É que ninguém roubasse terra do outro. Esse era o propósito. Então eu não posso usar isso no sentido de que os crentes não tragam heresias para dentro da igreja. Veja que o propósito é completamente diferente, né? Então nós precisamos ter muito cuidado. Não sei se hoje entrou aqui algum aluno da minha mentoria, né? Sim, tem aluno da mentoria aí, perfeitamente. A aplicação deve estar próxima ao propósito do autor? Perfeitamente, Aleph. Deve estar o mais alinhado possível. Eu digo o mais alinhado possível, na realidade ela deve seguir
o propósito do autor. Mas, às vezes, a gente precisa fazer algumas aplicações do tipo, você vai pregar num culto da família, você vai pregar num culto eu já preguei em culto de vestibulando. E, às vezes, lógico, você não tem uma palavra específica para aquele grupo, você vai pegar uma palavra e tomar o princípio para aplicar para aquele grupo. E aí o propósito fica um pouco diferente nesse sentido. Não estava falando para a família, mas agora você aplicou o princípio para a família. Mas o propósito do princípio em si, ele obrigatoriamente precisa ser mantido, porque esse é o sentido do texto, não é? Quando haverá nova turma da mentoria? Eu vou abrir no início da segunda quinzena de janeiro, ou seja, no final da próxima semana eu já estarei abrindo as inscrições para a mentoria. Quem tiver interesse, manda uma mensagem para mim que eu já reservo sua vaga. Quando abrir realmente as inscrições, eu mando uma mensagem avisando que estão abertas, mando o link para quem quiser fazer as inscrições. A mentoria ela dura 4 semanas, nós temos uma aula grande por semana e temos os textos de apoio, temos diversas ferramentas, tem ferramenta praticamente para todas as fases do sermão. Ferramenta para ajudar a fazer a introdução, a conclusão, a aplicação, a entender qual é a ideia central do texto. E essa é a ideia da mentoria, pegar pela mão e conduzir você, ajudar você a construir um sermão expositivo, seja ele textual ou um temático, mas que seja um sermão expositivo e que você saiba utilizar bem cada elemento que deve ter ali na construção desse sermão. E uma das questões importantíssimas aí, não é? É quando a gente vai descobrir qual é a ideia a ser pregada, eu preciso encontrar a ideia do texto, e isso só pode ser feito observando o texto no seu contexto, porque é isso que vai dar o sentido do texto. E aí eu também vou observar o propósito do texto, a ideia do texto aliada ao propósito que vai me dar a ideia a ser pregada. Aí também um texto do Antigo Testamento, muitas vezes eu vou ter que levar para uma aplicação cristocêntrica ou cristoicônica, como o Abraham Curuvilha diz, e aí isso vai ser uma questão importante a ser considerada. O culto do vestibulando, né? Eu preguei lá, o pastor Cláudio também, era realmente um culto interessante. Aí veja, você tem uma palavra que às vezes você não tem assim, não é um texto específico, você vai tomar um princípio para aplicar aquele grupo, mas o propósito original precisa ser considerado. Precisa ser considerado. Às vezes você pode até fazer um ajuste no sentido de tomar o princípio e pensar sobre esse princípio. Um exemplo, Mateus capítulo 13 fala da semente, que é a palavra, conforme Jesus explica, que cai em corações diferentes. O sentido do texto, então, que receptividade você dá para a palavra no seu coração? Esse é o sentido do texto. Mas eu já preguei também para pastores, falando sobre a necessidade que temos de pregar a palavra para que ela caia em corações como o da terra fértil, né? Então, por exemplo, o coração que recebe a palavra como um espinheiro é um coração dividido. Nós precisamos ensinar as pessoas para não ter esse coração dividido com as preocupações da vida. O coração que cai em terra rochosa, não tem profundidade, diz o texto que é quando vem a perseguição. Muitos crentes hoje não estão preparados para momentos de aflições porque só ouvem palavras mamão com açúcar. Então nós precisamos pregar
e também preparar os crentes para esse tipo. Então veja que eu estou pegando o texto lá e usando num propósito um pouco diferente, mas sem fugir do sentido que o texto tem. Só as aplicações, os propósitos são diferentes, né? Irmão Marcelo, aluno da mentoria, diz aí que vale a pena. Eu acredito nisso também, porque, lógico, o nosso esforço na mentoria é em abençoar vidas, em trazer resultado. E muitas pessoas que tivemos 7 turmas em 2022, disseram realmente, olha pastor, me ajudou muito, hoje eu não prego mais da mesma maneira, prego de outra forma totalmente diferente, e a mentoria ajudou nisso. E eu oro a Deus para que continue trazendo então esse benefício para outras pessoas. Então, queridos, veja só, a nossa live hoje está chegando ao fim. O nosso interesse foi falar sobre o texto e a necessidade de observar o contexto. Nós vimos hoje diversos textos famosos, né? Textos muito citados, porém, infelizmente, alguns deles citados de maneira completamente equivocada por não considerar o contexto, o que está sendo dito, de que está se falando, e aí isso traz um sério problema, porque a partir daí se trazem aplicações, se fazem orientações, como se Deus estivesse dizendo aquilo, mas se não é isso que o texto diz, Deus não está falando isso, e aí é um sério problema dizer que Deus está dizendo o que ele de fato não disse. Isso Deus já diz que vai ser um problema para quem fizer isso, e nós precisamos ter muito cuidado. Obrigado por sua atenção, você que passou por aqui, você que ainda vai assistir, e especialmente os irmãos que estão aí desde o início, com muita paciência, ouvindo, escutando. E Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você tiver interesse em entrar na próxima turma, na mentoria, agora em janeiro nós vamos abrir, manda uma mensagem para mim e eu vou te dar as informações e vou te avisar também quando abrir as inscrições, tá? Um grande abraço, queridos, fiquem todos na paz do Senhor, e Deus abençoe, e até a próxima semana, quando, se a graça de Deus nos permitir, nós estaremos aqui para mais um comentário. Eu tenho uma live agendada essa semana, ou no dia 17, na outra semana, com a Alexandra Trintin. Nós estamos marcando também uma live aí com outras pessoas para dividir aí esse espaço. Nós vamos ter aí algumas lives muito boas. Acompanhe aí no perfil. Você pode também me acompanhar no Facebook e no canal do YouTube, PR Kleber Maia, nas 3 redes sociais. Tem vídeo novo lá no canal do YouTube também, de mensagens que eu preguei em outros lugares, e você pode acompanhar, tá? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos, um final de noite, um bom sono para todos, e até a próxima live, se Deus quiser. Um abraço, queridos.